Falando em pecado mortal. A grosso modo, o pecado mortal é errarmos e morrermos. Por isso, o conceito morrer é deixar de existir. O conceito morrer é deixar de existir? Não, existem duas mortes. Uma delas é bíblica e a outra é carnal. A morte bíblica, em verdade, seria deixar de ter contato com o plano superior, ter contato com os santos, ter contato direto com Deus. Esta seria a morte, e não é eterna. Será durante a aceitação das verdades, será eterna durante a evolução da pessoa. Um certo momento a pessoa vai cair na realidade, o espírito vai cair na realidade de que não é daquela maneira, que não deve ser daquele jeito. Aprendeu, evoluiu. Assim seria a morte bíblica. A morte física. A morte física, pecado mortal. A morte física não tem nada a ver com pecado mortal, porque vamos morrer todos nós, pecando ou não, pecados mortais ou não. Vamos morrer, desencarnar é a palavra mais correta. Portanto, pecado mortal, em minha opinião, não existe. É uma morte momentânea, uma morte até a compreensão, até o entendimento do tal pecado, até o entendimento desta evolução que não fez ainda, até saber o que é correto, o que não é correto. Pecado mortal, em minha opinião, não existe. Existe momentaneamente, mas não é eterno. É um pecado, é uma morte, mas é momentânea. Vale de nossa vontade em entender, nosso karma a compreender. Nosso espírito vai evoluir até o ponto em que nós, encarnados, conseguirmos compreender o que é certo, o que é errado, o que é pecado ou não. Por isso eu vejo o pecado, a morte, o pecado mortal como conceituoso. Exatamente. O pecado mortal é um conceito. Nós dizemos que blasfemar contra Deus é pecado mortal. Porém, não entendo dessa maneira. Blasfemar contra Deus, para mim, seria colocar em dúvidas o que ele disse. Então eu mereço o pecado mortal porque eu coloco em dúvida. Eu coloco em dúvida porque é essencial termos dúvida do que ouvimos, porque queremos ter certeza. Então, se eu coloco dúvida no que Deus disse na Bíblia, se eu coloco dúvida do que ele disse, estou querendo ter uma certeza maior, estou querendo, com o tempo, me entregar mais intensamente ao que está lá na Bíblia. Não simplesmente ouvir, acreditar e pronto, não. Eu quero assumir. E para conseguir assumir, tenho que duvidar. Então estou cometendo um pecado mortal contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra dele. Não entendo assim. Não entendo. Ou melhor, eu acho um pecado maior é ter uma dúvida e não ir atrás, do que ter uma dúvida e pelo medo de ser maltratado, de ser maltratado, não vamos atrás. Então mantemos aquela dúvida abafada, aquela dúvida imensa. Mantemos aquela dúvida imensa em nós, mas não vamos atrás. Isso eu acho um erro, isso eu acho mais mortal do que ter dúvidas e ir atrás. Portanto, pecado mortal. Acho que este pecado é mortal enquanto não formos atrás de desvendar o perigo, o lado pesado que não entendemos.
Não cometemos pecados mortais, acho que nunca cometeremos pecados mortais, simplesmente levantamos questões que precisamos entender e vamos atrás. Então, para muitos isto se torna um pecado mortal, porque não devemos duvidar. Principalmente duvidar da Bíblia, não devemos duvidar jamais. Eu, em minha opinião, eu acredito que devemos levantar questões, dúvidas. Sim, levantar dúvidas e sanar estas dúvidas, com certeza. E após sanadas essas dúvidas, aí ter uma certeza muito maior do que tinha na Bíblia e nos deixou duvidosos, porque só podemos caminhar por terrenos seguros, terrenos firmes, se temos certeza que não vamos ser tragados, engolidos, ludibriados pelo que possa haver abaixo do solo visível a nós. Temos de ter certeza por onde estamos andando e levantar dúvidas até mesmo de Deus. Eu acho coerente, correto, sensato.